Pessoal, saudações tricolores. Estou de volta aqui para a gente retomar a questão dos vídeos, né? Dessa vez já de volta para casa, depois de umas férias merecidas e maravilhosas, principalmente em Minas Gerais, minha terra querida, linda, abençoada, e principalmente também o lugar onde eu fico, que é o sítio lá da minha irmã, da minha família, um lugar paradisíaco. Andei até postando uns vídeos quando estava lá, simplesmente um paraíso. Quem tiver curiosidade de conhecer e quem não viu, esses vídeos estão aí no canal. Mesmo de férias, eu procurei estar sempre fazendo algum vídeo, algum conteúdo, né? Não assim, da maneira agora, em casa, né? Mais à vontade, né? Mais comum aqui no canal. Embora eu não tenha um estúdio, eu me sinto bem fazendo os canais aqui. Fica uma coisa assim mais intimista, né? Pra gente ter esse papo diário sobre o Fluminense. E como eu disse, nesse período de férias aí, eu andei sempre estar procurando não produzir, né? Porque para produzir você precisa ter toda uma estrutura que eu não tenho, mas estar criando conteúdos aqui do canal, isso em respeito e em carinho aos inscritos aqui. E sempre digo e sempre repito, todos inscritos organicamente. E isso para mim é muito importante. O que eu quero dizer com organicamente? São pessoas que se inscreveram por vontade própria, porque assistiram aqui os conteúdos e gostaram e resolveram se inscrever por vontade própria. Não que eu tenha alguma coisa contra de quem fica aí pedindo, se inscreva no canal, deixe seu like, essas coisas que a gente ouve aí, né? Tudo bem também, não tem nada contra isso, mas o canal aqui eu prefiro assim. Se você viu o conteúdo, gostou do conteúdo, te acrescentou alguma coisa, e você achou que vale a pena estar inscrito para estar ouvindo as minhas opiniões, tudo aquilo que eu trago, tudo aquilo que eu penso, mesmo as besteiras que eu sei que eu falo às vezes, né? Mas quem é que não faz isso? É isso aí que eu gosto, é isso aí que me faz bem. Afinal de contas, o meu canal aqui é só para aquele bate-papo mesmo, entre torcedores, e nada de profissionalismo. Eu não vivo disso, né? Como eu já deixei informado aqui várias vezes, eu sou cirurgião dentista, tenho outra profissão, e o objetivo aqui é realmente a gente estar conversando, trocando ideia, e eu falando aqui, expondo as minhas opiniões. Bom, o vídeo de hoje é que está rolando aí uma disse-me-disse sobre essa questão do Luiz Henrique poder ou estar prestes a ir jogar lá no rival. Bom, qual é a minha visão a esse respeito? Primeiro, tudo depende muito. Outro dia eu fiz um vídeo aí, repliquei um vídeo, aliás, né, do Everton Ribeiro, falando sobre
a proposta que ele, não proposta, né, mas a sondagem ou a possibilidade dele ir jogar no Fluminense. E até eu elogiei nesse vídeo, mostrando como é a postura de uma pessoa de caráter, de uma pessoa que tem gratidão, isso no caso dele lá pelo rival. E ele falando que ficou muito feliz, que ficou muito lisonjeado, citou até o presidente do Fluminense, mas não se sentiria bem em sair lá do rival, onde ele teve lá uma história inclusive bem construída, e sair direto para um rival, ele não se sentiria bem, e eu achei isso digno de elogio. Isso demonstra caráter, isso demonstra dignidade, enfim, quem quiser ver esse vídeo, tá aí no canal também, embora muita gente já tenha publicado esse vídeo aí, não só eu. Bom, vamos então nessa questão do Luiz Henrique. A minha opinião sobre jogador, neste caso, tá? Vamos especificar, né? Generalizando, eu não vejo problema nenhum jogador trocar de clube. Isso daí faz parte do business, né? Que é o negócio do futebol. Não vejo o menor problema nisso. Porém, tudo depende da maneira como as coisas são feitas, como é conduzido, a postura do jogador, no caso que está se transferindo. Isso daí é que eu levo em conta. Não pura e simplesmente trocar de clube, né? Nós temos exemplos e mais exemplos de jogadores que chegam ao Fluminense vindo de rival, que saem do Fluminense indo para rival, e tudo bem, isso aí faz parte. A questão é como. Nesse caso aí do Luiz Henrique, eu vou deixar para concluir mais para o final do vídeo. Eu vou citar outros 2 exemplos agora, na verdade 3 exemplos agora, que vão deixar bem claro o que eu penso sobre essa questão de ser traíra ou não, ser ingrato ou não. Vou deixar muito bem claro o meu pensamento a respeito disso. Vamos primeiro com Ayrton Lucas, que está jogando lá no rival. Foi vendido pelo Fluminense, né, lá para fora, por um bom valor até na época, né, um bom negócio, pelas circunstâncias todas. Não era um jogador tão assim, totalmente formado ainda. Foi lá para fora, jogou lá e voltou para o Brasil. Hoje está jogando no rival, mas eu não vejo ele tecer críticas ao Fluminense, eu não vejo ele meter o pau no Fluminense, eu não vejo ele ser ingrato com o Fluminense, nem ser traíra com o Fluminense. Simplesmente foi negociado e o rival, com todo direito, foi lá e contratou ele para vir jogar lá, e tudo bem. Isso para mim não tem problema nenhum, isso é normal. O Gerson já é um quadro diferente, né? Primeiro o Fluminense vendeu ele, se eu não me engano a primeira vez foi para Roma, aí depois voltou por empréstimo no Fluminense, jogou outra temporada, voltou para lá de novo, aí ele ficou desse negócio, né, de troca de clube, até um dia surgir o interesse do rival pelo futebol dele. Até aí tudo tranquilo. O problema foi, quando chegou aqui, começou a falar merda, começou a falar besteira, começou a desdenhar o Fluminense. Nunca fui tricolor, nunca torci pro Fluminense, sempre fui torcedor aqui. Inclusive, deu uma declaração que eu achei patética, de que, quando eu ia treinar no Fluminense, que eu passava aqui pelo Flamengo,
Aí eu ficava pensando, oh, vontade de ficar aqui e não ir para lá. Sem a menor necessidade, né? Sem a menor necessidade. O cara ser um profissional de futebol, ser vendido lá para fora, ou até mesmo às vezes diretamente para o rival, isso daí tudo bem. O problema são a falta de, eu não vou dizer totalmente de caráter, mas a falta de gratidão, a falta de respeito, principalmente por um clube que foi, assim, seu formador, né? Até porque, quem seria ele se não fosse o Fluminense? Poderia não ser nada hoje, pelo menos no mundo do futebol, né? E com essas declarações ficou uma coisa muito, muito chata. Então, assim, desse daí eu tenho bronca, sim. Não por ter vindo jogar no rival, mas pelas palavras absurdas, ridículas e desnecessárias. E outro exemplo é o queixudo, que esse daí eu me recuso até a dizer o nome, porque esse foi pilantra, picareta, sons, agiu com... eu vou tentar usar uma palavra menos agressiva, foi canalha, foi... Enfim, vocês sabem o que eu estou falando, de quem eu estou falando. É a mesma coisa. Aliás, é uma situação ainda mais grave. Por quê? Quando novo, jogava lá no rival e tomou um pé na bunda, né? Tomou um grandíssimo pé na bunda. Isso quando era novinho. Aí o Fluminense foi, acolheu, formou, o transformou num jogador profissional, né? Já começando a ser reconhecido, embora a gente saiba que quando é no Fluminense as coisas são diminuídas, né? Porque hoje dizem aí que ele é o cara, que ele é um super artilheiro, um super... Mas quando era do Fluminense, era só queixudo. Inclusive chegou a ser convocado para a seleção brasileira, jogando pelo Fluminense, mas se lesionou lá. E segundo declarações de próprios dirigentes do Fluminense, que eu não vou ficar aqui citando o nome, mas isso aí está divulgado aí, quem quiser pesquisar vai achar. Um belo dia, este cidadão me entra na sala da diretoria chorando aos prantos, porque eu quero ir jogar no rival, por favor, me liberem. Oh meu Deus, como se tivesse assim algum trauma de infância. Essa é a minha opinião, parecia assim, alguém que tinha trauma de infância. Ou então, levando para a vida fora do futebol, aquele cara que tomou um pé na bunda da mulher, né? Tomou um pé na bunda da mulher, se bobear foi até por ela. E o que acontece? Fica todo arrasado, fica todo triste, aí vem outra mulher, ou no caso vice-versa, se fosse homem, mulher, mulher, homem, estou citando só um exemplo, né? Aí vem outra pessoa, o acolhe, o tira daquela situação difícil, né? Revigora sua autoestima, o coloca de novo lá em cima. Aí daqui a pouco aquela outra lá, que deu o pé na bunda, chama de volta. Aí essa daqui que fez por ele, essa daqui, no caso, essa pessoa, né? Pode ser homem, mulher, como eu falei, para não... Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. E aí ele chega para essa, né, pessoa que o acolheu, que o tirou da lama, do buraco. Ah, ela me chamou de volta, eu a amo ainda, eu tenho que voltar. Ou seja, ingratidão pura. E quando aconteceu isso dentro de uma sala lá, né, da direção do Fluminense,
O presidente já externou isso, falou, não posso te vender para o Flamengo. Eu não vou te vender para o Flamengo. Para o Flamengo eu não vendo, porque isso vai me causar problema interno, vai me causar problema com a torcida. E aí, o que o senhor queixudo faz? Arma toda uma trama. Isso daí não sai em imprensa, isso daí não sai, né, assim de maneira clara. Mas quem tem contatos lá dentro do Fluminense, como eu tenho, né, não é porque eu não seja aqui um canal profissional, um canal jornalístico, eu não tenho a fonte lá dentro do Fluminense que eu tenho, que todo mundo sabe que eu já trabalhei lá. Fez toda uma trama para supostamente poder sair do Fluminense vendido para a Europa, para não arrumar problema para a diretoria do Fluminense. Mas já estava tudo combinado, já estava tudo armado, tanto que ficou lá 3 meses só, que é o tempo mínimo de contrato que um jogador pode ter com o clube. E depois veio, feliz da vida, né? Afinal de contas, a sua tramóia deu certo, e ele pôde voltar para aquela ex, ou para aquele ex que deu no pé na bunda lá atrás, né? E quem o criou, quem o resgatou, quem o revelou, já não vale mais nada. E é a mesma coisa, nunca fui tricolor, nunca torci pro Fluminense, agora eu estou em casa. Enfim, um jogador desse não tem como não ter bronca, né? Como não chamar de traíra, porque esse sim é um traíra. No caso do Gerson foi um ingrato e ingrato. Chega, não vou ficar falando muito nisso mais não, foi um ingrato. Esse daí não, esse daí foi um verdadeiro traíra. E agora chegamos ao final com essa questão do Luiz Henrique. E aí eu vou dizer aquilo que eu estava dizendo lá no início. Não vejo problema. Afinal de contas, o Fluminense o vendeu lá para o Betis, né? Por sinal vendeu mal, mas isso daí não veio ao caso. Foi para lá, né? E ao que tudo indica, e ao que dizem, tem grande possibilidade de ser negociado agora com o rival. E aí podemos chamar o Luiz Henrique de traíra? Ou de ingrato? A princípio não. A princípio não. Vai depender da sua postura quando chegar e se chegar. Caso ele seja contratado pelo rival e chegar aqui, né, com um discurso profissional, como deve ser, olha, eu tenho gratidão ao Fluminense, o Fluminense me revelou, eu nunca vou esquecer isso, sabe? Tenho o maior carinho pela torcida do Fluminense, só que hoje eu sou um jogador profissional, estou sendo contratado pelo rival e vim aqui para dar o meu melhor, porque afinal de contas é a minha profissão. E aí, gente, tudo bem, não é porque um jogador, né, que foi criado nesse caso, aliás, nesses 4 exemplos que eu dei aí durante o vídeo, que foram criados em Xerém, que foram revelados em Xerém, se em algum momento eles forem jogar lá no rival, não é por isso que é traíra, que não vale nada, que é isso, que é aquilo, não. O cara é profissional e tudo depende das circunstâncias. As circunstâncias anteriores, eu citei o caso do Ayrton Lucas, tudo bem, faz parte. O caso do Gerson, um ingrato, né? Um ingrato, fala assim, falou demais, falou que não devia, sem necessidade. Isso fez criar antipatia e fez criar até um certo ódio, entre aspas, por ele. Ódio dentro do futebol, tá, gente? Porque ódio não é uma palavra que faz parte da minha vida, não. Mas ódio dentro do futebol pela postura.
E esse último aí, esse queixudo aí, um belo de um traidor, para mim um canalha sem caráter. Porque o cara que faz o que ele fez, e a história eu não vou repetir porque eu já disse aqui anteriormente, e faz toda uma trama, achando que está enganando, que está se dando bem, só para conseguir o seu objetivo de voltar para o ex, que lá atrás deu-lhe um pezão na bunda. Esse sim é o pior exemplo. E para finalizar, Luiz Henrique, caso seja contratado, chegando aqui, respeitando o Fluminense, respeitando as suas origens, né? Não dando declarações aí de nenhuma forma diminuindo ou apagando ou manchando a história dele do Fluminense. Tá tudo bem, tá ok, vida que segue, né? Não é um clube de mais de 100 anos dependente de um único jogador ou alguns jogadores que passaram por lá e que possam ter alguma ingratidão ou algo desse tipo. Então, caso aconteça, se Luiz Henrique chegar, vier jogar no rival, dependendo do que ele fale, dependendo de suas ações, não podemos estar taxando nem como ingrato, nem como traíra. Agora, caso contrário, a gente senta a lenha. É isso aí, prazer estar de volta. Saudações tricolores. Quinta-feira já começa o ano futebolístico, carioca, que seja. Muita gente fala que não vale nada, mas para mim vale muito. Ainda mais que vai valer um tricampeonato. E vamos que vamos, 2024, que seja um ano ainda melhor que 2023, que foi bastante histórico. É isso aí, Deus abençoe a todos.